E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauto, do Como Tocar Violino. Será que agora o futuro do violino é isso aqui? Um violino impresso completamente 3D, cara. Tem até o filamento que foi usado aqui, é um filamento diferentão, tal. Até dá uma cara, né? Parecendo que é uma madeira mesmo, assim, é um negócio bem diferente. Você vê que ele é feito em 3 partes que são coladas, né? Coladas não, né? Elas só são unidas por esse negócio aqui, ó, que é um calço. Eu vou mostrar todos os detalhes dessa construção muito louca de um violino impresso 100% em uma impressora 3D, que você pode depois aí, de repente, até imprimir na sua casa também, né? Será que esse é o futuro? A gente poder imprimir as nossas coisas, imprimir nossos instrumentos, imprimir, sei lá, né? Tudo que você quiser? Bom, primeiramente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Como Tocar Violino. Se você ainda não conhece, é aqui que você aprende tudo, absolutamente tudo sobre como tocar violino da forma certa, com orientação realmente profissional, né? Eu sou violinista profissional, toco violino desde os 7 anos de idade e também trago algumas curiosidades, algumas coisas diferentes, né, do nosso mundo violinístico, como esse violino aqui. Então, se você não conhece no canal, espero que você goste do conteúdo. Se você já conhece, se inscreve aqui embaixo se ainda não tiver inscrito. Já passamos dos 100 mil inscritos, tem até a plaquinha agora aqui atrás, né? Então, muito obrigado. Caso você faça parte dessa família também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bora pro vídeo. O violino realmente é um violino. Ele funciona, ó. 4 cordas, tá meio desafinado ainda, dá pra afinar aqui, né? Isso aqui são tarraxas de violão ou de ukulele e tal, que são meio que universais aí, você consegue colocar. Depois eu vou mostrar com todos os detalhes aqui no decorrer desse vídeo. Mas todo ele, a parte toda do corpo, o cavalete, o que seria o estandarte, o espelho que tá aqui, tá vendo? O espelho é um pouquinho mais curto, né? Ele vem só até aqui. O espelho, tudo isso aqui foi impresso 3D. E eu vou desmontar esse violino também no decorrer do vídeo aqui para você ver todo ele de como eu recebi também, né? Porque eu já montei ele agora para testar, então não faz sentido eu desmontar de novo para mostrar montando e tocar de novo, né? Então assim, melhor já tocar logo de uma vez, depois eu vou desmontar ele para você entender cada uma das coisas, certo? E também eu vou falar sobre os valores, os preços, os detalhes dessa construção muito doida e muito futurista dessa parada aqui. E essa impressão é uma parada muito louca. O Marcelo, que é o cara que fez, me mandou os vídeos da produção. Vou colocar aqui rapidinho, assim, 1 minutinho, só para você ver como que é legal ver a peça se formando, né, e o violino aparecendo. Olha aí. Como eu sei que a principal dúvida é como que é o som dessa bagaça aqui, então eu já vou começar tocando, certo? Então aqui tá o violino, eu só coloquei as cordas, eu montei ele, né? Coloquei os calçozinhos aqui e tal, coloquei ontem as cordas e coloquei qualquer corda mesmo, coloquei cordas velhas que eu tinha aqui, sei lá, não sei nem a marca, não sei nada, cordas que tinha aí, que tava aqui há sei lá quanto tempo. Então eu só coloquei só pra ver o som, né? Porque assim, o instrumento em si, nesse caso, eu acho que não vai fazer muita diferença a qualidade da corda, porque ele é um instrumento acústico, mas a produção sonora dele vai ser bem diferente, porque ele tem uns espaços, né? Assim, existem 2 modelos desse violino que pode ser impresso. Assim, se você ainda não conhece sobre impressão 3D e tal, hoje em dia é uma grande tendência, assim. Eu estava até conversando com lá o Marcelo, ele é esposo de uma aluna minha, e ele tem um canal lá, um perfil no Instagram, né, que se chama Fiz na 3D, tudo junto assim, Fiz na 3D. Depois dá uma olhada lá que ele faz várias paradas assim bem doidas. E ele trabalha com isso, né, numa empresa que mexe com máquinas de impressão 3D e faz as paradas e tal. E ele estava me contando que hoje em dia, né, assim, muitas empresas, assim, nem empresas que é de impressão 3D não, empresas normais, de coisas normais, né, estão fornecendo também no seu site os projetos das peças, das coisas para você imprimir 3D. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aí na sua casa sei lá, vou chutar qualquer coisa aqui, tá? Mas vamos supor, sei lá, um ventilador. E aí o seu ventilador quebra uma das pazinhas dele, uma das hélices ali quebrou, sei lá, ou
sei lá, aconteceu alguma coisa, e aí o que você vai? Você entra lá no site, olha que louco, né? Você entra lá no site e no lugar de você comprar uma outra peça, você pode baixar o projeto daquela peça e imprimir. Aí você imprime e substitui lá no seu ventilador. Muito doido, né? Então, isso daí é uma tendência que está ainda assim acontecendo aos pouquinhos, né? Então, eu acho que um dia vai chegar nesse ponto aí de realmente a gente assim, naturalizar a impressão 3D e todo mundo ter uma impressora, assim como hoje quase todo mundo também tem uma impressora de papel, né? E até já está meio obsoleto isso, né? Mas ainda acho que tem muita gente que tem. Então acho que um dia ainda vai chegar nesse ponto de que as impressões 3D também vão ser mais comuns, assim. Inclusive ele estava falando para mim que existem umas máquinas assim já mais recentes, melhores, que são domésticas e custam aí na faixa de R$1.000 e poucos, assim, e tal. Por exemplo, ele falou aqui de uma que chama 3D Ender 3. Não sei como que pronuncia, se é assim mesmo, mas ele falou dessa máquina aí, e ele falou, essa daqui é uma assim, que tem um bom custo-benefício para você ter em casa e tal. Então, assim, são máquinas que antes eram muito mais caras e hoje já são mais baratas e dá para você brincar um pouquinho, né? Construir suas paradas aí na sua casa. E aí que existe um projeto de violino na internet aberto. Então, tem várias coisas, né, de impressão 3D que é assim, você busca na internet, pega o projeto e imprime. E existe o violino, que é o chamado Hovhalin, com um H aqui, por isso que ele tem um H aqui embaixo, tá vendo? Dá pra ver aí esse H? Então, esse Hovhalin é o violino que ele pegou o modelo para imprimir. E aí ele tem duas versões. Tem a versão que você pode imprimir praticamente em qualquer impressora, de qualquer tamanho, porque ele divide o violino em 3 partes, e aí você consegue imprimir, porque, né, às vezes a impressora é pequena, e aí você precisa colocar uma peça pequena para ser impressa, né? Não dá para fazer um violino inteiro em uma impressora que tenha esse tamanho, por exemplo, né? Então aí por isso que tem essa versão do Hovhalin dividido em 3 partes, e foi a que ele fez. E existe o Hovhalin feito em uma parte só, mas aí precisa de uma impressora maior para conseguir fazer. Então talvez, eu acho assim que na característica sonora, talvez o violino que seja uma parte só soe um pouco mais alto, porque ele não vai ter esses espaços, né, entre as partes. Eu não sei nem se dá para ver que tem uns espacinhos, né? Tem aqui uma divisória e aqui outra divisória. E ele é meio que abertão, assim, não é colado, né? Ele só está encaixado. Então, como tem essas aberturas, eu acho que o som vaza um pouco. Talvez, assim, isso resolva melhor no violino que é inteirão, lá no Hovhalin inteirão. Mas como a maioria das pessoas não vão ter disponíveis uma impressora grande para fazer, né? Aí ele falou comigo, ele falou, eu vou fazer o que é dividido, porque assim qualquer pessoa pode fazer em casa depois, né? Caso queira fazer também, beleza? Então, por isso que eu tô com esse aqui, que é o Hovhalin dividido em 3 partes. E aí depois a gente vai ver cada uma dessas partes, mas primeiro vamos ouvir o som dele. Ah, um outro detalhe é que ele sai assim, né? Impresso sem queixeira, sem nada, tal. Eu até tenho uma queixeira aqui, até coloquei ontem para testar, mas assim, não precisa 100% da queixeira não aqui, só porque eu vou testar. Então não vou ficar gastando tempo encaixando uma queixeira, tal, assim, vou tocar sem queixeira mesmo. Óbvio que para alguém que vai depois usar um violino desse para um estudo, para alguma coisa, aí precisa, né? Precisa de uma queixeira, precisa de todos os acessórios certinho, né? Mas só com a espalheira aqui já resolveu para mim, para poder tocar e te mostrar, beleza? E eu quero depois testar também se faz alguma diferença trocar esse cavalete. Porque esse cavalete é um cavalete impresso também. Ele não é grudado aqui não, ele é solto. Ele imprimiu lá também, o Marcelo imprimiu e mandou para mim separadinho. Então depois eu quero testar, porque eu achei que esse cavalete fica meio baixo demais aqui as cordas. E aí eu acho que isso talvez prenda um pouco assim a vibração. Então eu quero testar depois, colocar um cavalete padrão, normal assim, para ver como que vai ficar o som, beleza? Mas vou mostrar aqui para você o som, como ele é impresso do jeito que ele saiu, só coloquei as cordas, aqui a paradinha das tarraxas e tocar, tá bom? Então vamos ouvir.
Agora na corda Lá, mais agudo aqui, ó. E na corda Mi. Ele é bem diferente, bem diferente. E aí, bem doido, né? Assim, o som dele, assim, é bem diferente de um violino padrão, assim, porque ele tem realmente o som mais baixo. Eu acho também pela questão do próprio material, que é um material mais mole, digamos assim, do que a madeira, né? Então, eu acho que ele vibra de uma forma diferente, produz o som de uma forma diferente, então, consequentemente, ele soa também diferente, ele soa mais baixo, né? Parece, assim, um violino com surdina, de repente, sabe? Um pouco mais... de menos intensidade. Só pra gente poder comparar, eu vou pegar esse violino aqui, que é um violino bem fuleiro, assim, que é um violino de madeira que eu comprei no LX, usado, paguei R$150, foi o mais barato que eu achei, só pra pendurar mesmo aqui, mas é um violino que funciona. Então eu vou comparar com esse violino aqui pra você ver a diferença da intensidade do som. Deu para perceber aí como é diferente o som? Então, essa é a grande diferença que eu sinto, da intensidade. Mas não necessariamente que ele tenha um som ruim. Eu gostei assim, das características do som dele. Acho que dá para estudar, dá para fazer muita coisa. Só não dá, eu acho, para tocar realmente para valer como um violino acústico, porque ele não tem a mesma intensidade, então ele não vai funcionar da mesma forma que um violino acústico. Mas de repente, se fosse uma adaptação para um violino elétrico e tal, inclusive o próprio Marcelo, ele falou já que ele fez um violino elétrico para a esposa dele, né, que é a minha aluna. E ficou muito bonito, ele me mandou fotos e tal. Vou colocar aqui uma fotinha do violino que ele fez, do elétrico, que funciona assim perfeitamente. Mas óbvio que ficou um pouco mais caro, porque ele teve que comprar os equipamentos elétricos e tal para colocar, mas funciona. E assim, nesse modo eu acho que consegue bater ali realmente no mesmo nível de um violino construído aí, né, para fazer um violino elétrico. Então, porque o violino elétrico ele é um pouco mais fácil, digamos assim, de conseguir um bom som, porque ele depende mais da parte elétrica do que da parte física, necessariamente, né? Diferente do violino acústico, que depende um pouco mais desse material mesmo, né? Além dessas questões da abertura. Mas, ainda assim, é um violino muito interessante e que eu acho que funciona, por exemplo, assim, para quem está começando e tal, e tem uma impressora em casa, vale a pena, porque ele falou para mim que de material aqui que foi feito para usar, para fazer essa impressão, ele gastou R$70. Então é bem barato, né? Assim, para construir um violino, gastar R$70, né? Óbvio que além disso você precisa comprar as coisas, as outras coisas, né? Não adianta só o violino impresso assim, porque vai precisar dessas tarraxas aqui, que são tarraxas que eu comprei no Mercado Livre, de violão, de ukulele e tal. E aí eu coloquei aqui do jeitinho que está indicado lá, belezinha e tal. Isso aqui você consegue encontrar. E se você comprar com mais calma, tipo, sei lá, no AliExpress, eBay e tal, essas coisas assim que vem de fora e tal, você vai pagar R$30, R$40 em um jogo desse daqui.
Agora eu paguei um pouco mais caro porque eu peguei aqui no Mercado Livre, que já estava no Brasil, tal, para chegar mais rápido, né? Então eu paguei acho que 85, 86 reais nesse joguinho aqui das 4, entendeu? Então 70 reais da construção, mais 40 reais se você comprar fora, ou mais uns 80 reais. E o que a gente vai precisar mais? De cordas para tocar, né? E tem uma questão que é bem legal. Aqui em cima, ó, eu vou até tirar depois pra gente ver, mas tá vendo que tem uma barra que passa aqui, ó. Essa barra passa no violino inteiro até aqui, até chegar lá no estandarte, para segurar todas as peças no seu lugar. Então essa barra é uma barra de fibra de carbono que também eu comprei no Mercado Livre. A barra também foi 40 e poucos reais. Então é bem barato assim. Eu achei que era caro na verdade, mas é bem baratinho para comprar essas barras assim. E ela tem 50 centímetros. Você vai achar lá, tem assim, todas as especificações do que precisa além da impressão. Tem lá, por exemplo, no site da Rovalin lá, que tem o projeto do violino, tem tudo que você precisa, como que monta, como que organiza e tal, tem tudo lá. Então é bem legal para quem já tem uma impressora 3D, você consegue então ter um violino que vai custar no final, sei lá, 70 mais 40, 110 mais 40 da barra, 150 reais. Você vai ter um violino montado. Aí precisa colocar cordas, que aí, dependendo do jogo de cordas, você acha cordas aí por 30, 40 reais. E um arco, né, também que vai precisar para tocar o violino. E, obviamente, espalheira, queixeira, essas coisas, se você vai tocar com ele mais, assim, né? Mas, assim, na faixa de uns 200 e poucos reais, você consegue montar um violino desse completão, né? Com tudo. Então, eu acho que, assim, para quem está começando, se você está começando do zero e tem uma impressora 3D disponível, é interessante, de repente, para estudar, para começar a sentir, né, o esquema do negócio. Mas tem várias questões aí que são diferentes nesse violino em relação a um violino padrão, né? Assim, por exemplo, aqui o espelho ele é um pouco menor. O espelho de um violino normal vem mais perto aqui, né, mais perto do cavalete. Então, isso daqui, na verdade, era uma coisa que acontecia nos violinos barrocos. Se você buscar, depois olha no Google e coloca violino barroco, você vai ver que realmente os espelhos eram mais curtos. Então isso, a consequência disso é que a gente tem menos notas, né? Não dá para tocar em notas tão agudas, porque também na época do barroco não utilizava tantas essas notas, né? Então o violino moderno que teve o espelho aumentado. Então esse Rovalin, ele tem o espelho também diminuidinho aqui, então ele é curtinho. Mas as distâncias das notas, todas as coisas funcionam do mesmo jeito. Então é bem legal, um violino que funciona, dá para você aprender super legal a primeira posição, segunda posição até a terceira posição. Então funciona bem. Agora eu vou desmontar ele para você ver como que eu recebi e como que funciona, beleza? Então a primeira coisa é soltar um pouquinho aqui as cordas, que são no sistema de tarraxas e não mais de cravelhas, né, nesse caso. Então elas soltam bem lentamente, eu não vou nem soltar tudo porque vai demorar demais aqui para tirar todas as cordas assim, tudo. Mas eu quero mais tirar isso daqui, ó, o cavalete, pra gente ver ele aqui impresso 3D. Deixa eu soltar mais aqui a corda minha. Aí, olha o cavalete aqui, temos o cavalete, ele é um bloco só e aqui é o lado da corda minha, é um pouquinho mais baixo do que o lado da corda sol. Tá vendo? Mas eu particularmente achei que esse cavalete é um pouco baixo demais nas cordas ali. Não sei também se, por exemplo, se um cavalete desse vai ficar alto demais também. Muito provavelmente vai ficar alto demais. Mas pode ser que valha aí depois um teste, né, de trocar, regular o cavalete de verdade regulado para esse violino, que vai dar um pouco mais de trabalho. Mas caso você tenha um seu violino aí, que não seja, né, um violino impresso, mas você acha que seu cavalete está muito alto ou muito baixo, tal, assim, você pode conferir também. Tem um vídeo aqui, ó, que eu ensino como ajustar o cavalete, o básico dele, que é a altura do cavalete e a curvatura, né? Porque isso daí vai influenciar diretamente na tocabilidade. Então é importante sim dar uma olhada nisso, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, tá sem o cavalete. Vamos ver o que acontece quando eu tiro essa barra aqui, que é essa barra de fibra de carbono. Vamos tirar ela aqui. Tá vendo? Ela é só encaixada. Estou puxando aqui e ela sai. Esse é o tamanho da barra que pega até lá no espelho, né? Agora o violino está literalmente solto aqui na minha mão. Então as cordas só que estão prendendo ele aqui, mas eu posso soltar mais um pouquinho. Não vou tirar elas completamente porque dá muito trabalho rodar esse negócio até sair todas as cordas. Porque ele não tem microafinadores, porque não precisa, né? Aqui no espaço de colocar as cordas, que é um sistema bem doido também, ó. Se você olhar, ele tem alguns furos na lateral. Tá vendo? Tem 2 furinhos aqui. Deixa eu dar um zoom aqui melhor para você ver.
Vendo, ó, tem 2 furos aqui e 2 furos do lado de cá. E aí as cordas entram por aqui e saem nesses buraquinhos aqui, ó. E aí a corda passa, aqui teria o cavalete segurando, vem aqui em cima e quando encaixa lá em cima também, ela passa por baixo da pestana, é um negócio que entra por dentro também, tá vendo, ó? Então entra ali, tem 4 buraquinhos e sai em 4 buracos aqui do lado de cá. E aí cada um vai para suas respectivas tarraxas, que eu coloquei na mesma sequência que se faz no violino padrão, né? Então Sol, Ré, Lá e Mi. Sol, Ré, Lá e Mi, né? Mas não necessariamente deveria ser assim, mas assim, eu coloquei igual, é um violino padrão para ficar mais fácil, né? Então é isso. Bora lá, olha, aqui ele já tá soltando, ó. Vamos soltar ele pra gente ver como que ele fica. Só as cordas que vão ficar presas aí nele pra compartilhar da corda com as outras peças. E aqui sai. Deixa eu tirar esse zoom aqui pra você poder ver melhor. Olha só, essa é uma parte que ele imprime. Depois temos essa outra parte e essa última parte por último, né? E além disso, ele vem com calços aqui, ó, tá vendo? Esses calços seguram as duas partes juntas. Então ele encaixa aqui e encaixa nessa outra parte aqui também, para segurar no lugar. Só que, além de tudo, tem o espaço em todas as peças aqui, tem esse furo, que é onde passa a própria barra que vai segurar depois. A barra que mantém tudo isso no lugar, né? Então ela vai depois passar por aqui para segurar tudo no mesmo lugar. E aí vai passar por todas as peças. Então é uma construção muito doida, muito diferente. Parabéns pro cara que criou isso aqui, porque é um negócio muito doido mesmo. Um violino feito em 3 partes, com calços, com um monte de coisa. E impresso 3D, né? É um negócio muito doido. Deixa eu voltar ele aqui. Assim. E aqui desse lado aqui também tem um calço também, ó. Tá vendo? Que também encaixa lá do mesmo jeito que o calço de baixo. Opa, até caiu o meu calço agora aí. O violino sem a barra fica muito molengão na mão, assim. No calço vem indicado aqui, ó, o lado que ele vai ficar, tá vendo? Escrito meio, middle, e aqui, do lado de cá tá escrito top, que é pro lado virado de cima, né? Então, esse lado é o lado de cima e o outro lado é o lado do meio do violino. Deixa eu encaixar ele aqui, ó. O lado top e o lado middle. Então, ele vai encaixar desse jeito aqui. E aí, encaixou de volta no violino, tudo encaixadinho. E aí, você vem lá de cima e coloca a barra aqui, ó. Que começa desde aqui, né? Desde aqui de fora do violino. A barrinha entra aqui, tem um furo aqui do lado de cá, ó. Quando a gente olha, dá pra ver aí que tem um furo aqui. Passa ele aqui e vai até lá embaixo, de novo. Só encaixar tudo certinho. Aí. E ela entra até o final. E aí ele tá novamente montado como um violino estruturado, nada sai do lugar, porque a barra segura. Muito doido, né? O mais difícil de tudo dessa montagem ontem que eu tava fazendo foi colocar esses bichos aqui. Porque essa peça, ela vem naturalmente com um espacinho que é para colocar os parafusos e prender. Ela não é só essa bolinha aqui, ela tem um outro parafusinho. E aí esse parafusinho tem que quebrar fora. Porém, esse que eu comprei é muito resistente, então não tinha como quebrar. Aí eu tive que ficar no esmeril lá, na furadeira, para desgastar realmente até conseguir que elas entrassem aqui juntas. Tá vendo aqui? No espaço aqui do meio delas, tem uns espacinhos aqui, ó, que foi onde eu esmerilhei. Tá vendo? Porque essas partinhas que estão bem no meio aqui, tinha um espaço para colocar o parafuso, igual essa peça aqui. Eu vou colocar aqui uma foto aqui do lado aqui, para você ver que é o padrão. Sempre vai vir com esse parafuso, você tem que quebrar para poder colocar aqui. E aí no meu caso eu tive que ficar gastando um tempão lá esmerilhando para gastar e colocar e caber aqui, senão não ia dar para colocar as peças, né? Então isso foi o maior trabalho da montagem. Mas do resto é muito de boa, muito tranquilo. Aí enrolar a corda que demora muito mais do que uma cravelha. Mas aí é de boa, tranquilo. Vou colocar aqui o cavalete só para ele ficar bonitinho, né? Mas quero falar de alguns detalhes da construção em si. Aqui o cavalete. Aí, beleza. Aqui. Então, alguns detalhes. Tá vendo que esse material, ele é bem diferente, assim, né? Ele tem
uma característica tipo, parece até madeira às vezes, né? Quando a gente olha assim, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, que ele tem uns traços, tá? Ele tem umas paradas diferentes, assim. Então é um material bem, eu não sei como que chama não, esse material, esse tipo de resina que ele usou lá. E ele fica, tá vendo? Os tracinhos da impressão aqui, ó, da peça sendo formada, tá vendo? Então ele, por ela toda tem esses tracinhos aqui, ó, você sente eles, né? Tá vendo? Então dá pra sentir. Então obviamente que, por exemplo, no espelho também tem esses traços, mas os traços são no mesmo sentido dos dedos, então não atrapalha muito. Se fosse assim, os tracinhos ia atrapalhar. Mas tá vendo? Eles também tem uns tracinhos aqui. A corda tá tudo frouxa, né? Mas só pra ver os tracinhos aqui, ó. Tá vendo? Da impressão. Isso pode atrapalhar um pouco, né? Assim, dar uma segurada no dedo e tal, mas no geral não atrapalha. Agora, isso daqui, ele falou assim, falou, Arthur, normalmente as pessoas quando imprimem as peças e tal, assim, aí você trabalha a peça, lixa, pinta, faz tudo que você quiser, né? Então, nesse caso ele mandou como saiu da máquina, porque eu falei, não, me manda assim que eu quero ver como que ele é normal. Assim, saiu da impressão e toca. Então, ele sai desse jeito. Aí você pode trabalhar. Por exemplo, se isso aqui vai te incomodar, né, o espelho e tal, lixa, né, o espelho para não ficar com essa ranhura ali, né, da impressão. Bom, então você conseguiu ver aí todos os detalhes possíveis dessa peça muito louca que é um violino impresso 3D. E funciona, você viu que funciona. É uma opção? Depende se você vai ter uma impressora 3D ou não. Então, eu acho que assim, por exemplo, se você falar assim, Arthur, eu quero ter uma impressora 3D e quero aprender a tocar violino. E aí, de repente, pode até valer a pena. Porque assim, você fala, vou comprar uma impressora 3D para fazer minhas coisas, fazer outras paradas e tal. E vou aproveitar para imprimir um violino. Beleza. Mas assim, se falar assim, vou comprar a impressora só para imprimir o violino, aí não compensa, né? Porque a impressora vai ser, sei lá, R$1.500, mais o tanto para construir o violino e tudo mais, as coisas e tal, sei lá, mais R$250, R$300, você vai gastar R$1.800 para ter um violino de um nível muito iniciante, que você vai conseguir muito mais barato. Tipo, você consegue um violino de madeira, iniciante e tal, ajustado por luthier e tudo mais, na faixa de uns R$500 hoje em dia. Então, não faz sentido, né? Você comprar a impressora, fazer o violino e tudo mais, para ter um violino de um nível inferior em relação ao violino iniciante. Mas, se você já tem a impressora 3D, ou se você quer comprar uma impressora 3D para fazer outras coisas e tal, e quer fazer um violino também, é uma opção para se começar, obviamente, né? Você faz o violino, começa e tal, mas uma hora vai precisar sim de um violino acústico, porque não é o suficiente para tocar o resto da vida, para tocar de verdade mesmo, para valer com esse violino, porque você viu que a qualidade sonora dele não é tão assim amplificada igual é na madeira. Porém, acima de tudo, é uma parada muito doida a gente ver esse negócio impresso, né? Então, assim, é um negócio muito legal de se ter. Eu vou deixar ele agora pendurado aqui sempre, no lugar lá do Erhu. Vou colocar agora esse violino aqui pendurado, porque achei uma ideia genial. E acho que talvez daqui a algum tempo as coisas sejam diferentes. Por exemplo, se eu já vi que existe aí um filamento, que é esse material que faz as paradas, que ele tem fibras de madeira no meio. E o resultado fica bem parecido com madeira quando é impresso. De repente, o resultado acústico também seja mais parecido com a madeira original, de verdade, né? Então, eu acho que a gente está no caminho para talvez fazer umas paradas muito loucas aí com impressão 3D, que podem ainda revolucionar muito o mundo, né? Tá muito no começo ainda, né, isso daí. Então eu acho que pode sim acontecer de ver aí futuramente alguns projetos mais ousados aí em relação a violinos e tal, impressos. Então vamos acompanhando aí e o futuro nos dirá. Certo? Muito obrigado pela sua presença, espero que você tenha gostado desse conteúdo, desse vídeo muito doido, e a gente se vê sempre aqui nas quintas-feiras, às 9 horas da noite, com um vídeo novo, uma aula gravada assim, desse jeito para você aprender. Também nos vemos nos sábados e nas segundas-feiras. Na segunda-feira é live, ao vivo, e no sábado você pode participar vendo lá os vídeos que eu faço da série Dominando o Violino, que são aulas de verdade, assim, meio podcast, meio aula com os meus alunos lá do curso completo, beleza? Então, já sabe o que fazer. Se inscreve aqui embaixo se não estiver inscrito, a gente se vê nos próximos vídeos, mas também não esquece de ver os vídeos que já estão no canal. O canal tem mais de 100 mil inscritos, mas porque
Já tem um monte de vídeo lá, um monte de conteúdo. Clica lá nos vídeos, dá uma olhada no que tem por aí, que eu tenho certeza que você vai encontrar vários vídeos que vão te ajudar muito no violino, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.